foi agora o quadro é a Bíblia toda, eu acabei tendo que estudar um pouco a mais do que eu estou acostumado. Então eu acabei gravando tudo que eu lia. Aí quando eu ia pra academia, até mesmo quando eu ia trabalhar mais cedo, eu levava o celular, botava no fone de ouvido e começava a ouvir tudo que eu já havia estudado. E com os versos não foram diferentes, né? Eu gravei todos eles, li todos eles, gravei e ia estudando todos os dias. O meu estudo pro programa, ele se deu, na verdade, por um incentivo que eu tive no ano passado, da minha igreja também. E eu comecei a estudar a Bíblia para participar desses concursos. Eu acho que ia me ajudar em relação à minha vida espiritual. E para preparar para o programa, na verdade, foi um desafio, porque eu trabalho muito, né? Normalmente eu fico trabalhando até 11 horas da noite, e aí para estudar a mais do que eu já estudava foi bem complicado. Mas, graças a Deus, ele me ajudou e hoje eu tô aqui, né? Não, na verdade eu achei que eu não ia nem chegar aqui, né? Como eu tinha participado de um concurso Bom de Bíblia antes da minha igreja e eu acabei perdendo numa fase onde eu não esperava perder. Não que eu seja bom, claro. Mas aí eu pensei, pô, eu vou só para participar mesmo. Só o fato de eu estar lá já é bom. E quando eu cheguei aqui pela primeira vez, que eu vi a pessoa que ia competir comigo, me deu um gelo na barriga que eu não sabia o que eu fazia. Aí a gente começou a conversar, acabou piorando ainda, porque a gente meio que fez amizade, aí eu fiquei mais nervoso ainda. Eu não imaginava em nenhum momento que eu ia estar na final. Na verdade, eu não achava nem que eu ia passar da primeira fase, né? Quando eu descobri que eu ia vir, eu falei, Deus, minha oração foi o seguinte, que eu não passe vergonha. Não preciso passar vergonha, né? Não preciso ganhar, que já é uma experiência maravilhosa, mas passar vergonha não dá, né? Então foi a minha oração, na verdade, em todas as fases, inclusive agora. Dona Maria, tá no ar! A final do Bom de Bíblia. Hoje é o segundo dia dessa disputa. O Maicon hoje vai tentar encostar no placar e até fazer a virada, né, Maicon? Vamos tentar. É isso aí. Mas a Lívia, que tá com 400 pontos, não quer virada, não. Ontem, inclusive, a Lívia acertou um chute no ângulo, hein, Lívia? Era o que mesmo? Era filho de quem mesmo? Era amigo de Abrão? Não, amigo de... Não, esse de foi Jó. a ajuda da Maiara. Era os amigos de Jó, é isso? Ela chutou, foi no ângulo, fez 150 pontos e agora tá com 400 pontos à frente a Lívia. Ela quer que continue desse jeitinho, mas para continuar desse jeito vai ter que acertar perguntas e também vai ter que ir bem no quadro de hoje da Gincana Bíblica, que é o Tudo a Ver Nada a Ver, aquele joguinho super legal que a gente estreou nessa temporada. Se você ainda não conhece, é um jogo de associação de palavras que tem a ver com conteúdos bíblicos. Fique ligado comigo, porque hoje tem esse jogo aqui, você vai gostar demais. Você pode jogar, inclusive, aí na sua casa. Falando de coisas que você pode fazer na sua casa, você pode acessar o site do Centro de Vida Saudável, o CVS, que é o lugar para onde o nosso campeão ou campeã poderá ir junto com um acompanhante ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para desfrutar de uma semana de tratamentos, relaxamentos nesse spa médico incrível que fica ali no Mato Grosso do Sul. E você pode acessar em cvs.org.br para saber mais sobre eles. O que você pode acessar também é o segundo prêmio para o campeão. Acesse a Bíblia Comentada, o site está aparecendo aí na tela para você. É uma plataforma para você estudar a Bíblia com o Dr. Rodrigo Silva e outros teólogos e ser um verdadeiro Bom de Bíblia. Muito bem, vamos às perguntas de hoje. Maicon, nas perguntas objetivas hoje eu começo com você. Vamos sortear para ver qual trecho da Bíblia vai cair para o Maicon. Girar aqui o dado do Bom de Bíblia. Olha, caiu. Deixa eu mostrar para você aí de casa. Livros históricos. Os livros históricos são os livros que ficam ali no Antigo Testamento, entre Josué e Ester, e no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Pode cair pergunta de qualquer um desses livros para o Maicon, valendo 100 pontos. Primeira pergunta dos livros históricos para você, Maicon. Olha, tem a ver com o rei Davi. Qual dos filhos de Davi
se proclamou rei sem que o seu pai soubesse? Opção A, Absalão. Opção B, Adonias. Opção C, Salomão. Ou opção D, Daniel. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Michael. Olha, ele já foi ali na opção A, Absalão. Tá seguro da resposta? Ok. A resposta está em 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 11. Diz assim. Michael, puxa vida. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. E aí, depois, no versículo 11, diz assim: Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que nosso senhor Davi ficasse sabendo? Absalão se rebelou contra o pai dele, mas foi Adonias que aí falou que ele era rei, se proclamou rei, ao invés de, quando era para ser Salomão ali. Então não acerta o Michael, continua com, então a resposta certa seria a opção B, Adonias. Muito bem, então como o Michael não acertou, ele continua com 200 pontos no placar, mas tem muito jogo ainda pela frente, Michael. Agora é com você, Lívia. Vamos girar o dado de porções da Bíblia aqui para você tentar, pra gente ver qual porção da Bíblia vai cair pergunta pra Lívia. E agora caiu olha só, caiu proféticos. Livros proféticos são os profetas maiores e menores ali do Antigo Testamento, que vão de Isaías até Malaquias, e no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Pergunta pra você, Lívia, valendo 100 pontos dos livros proféticos. Olha, tem a ver com o livro de Isaías. No ano da morte de qual rei Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado? Foi no ano da morte de Jotão, opção A, no ano da morte de Acaz, opção B, no ano da morte de Uzias, opção C, ou no ano da morte de Ezequias, opção D. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Lívia. Eu vou de ajuda. Vai de ajuda, não tem nenhuma ideia de qual seria a resposta. Não. Ok, pode jogar então o tetraedro. Vamos ver o que sai pra ela. Olha, caiu, acho que uma ajuda que você vai gostar. Maiara Sincera, vem pra cá, Maiara Costa. O segundo dia que cai a ajuda da Maiara pra você, né? Olha, tá dando sorte aí com o tetraedro. Vem pra cá, Maiara. Hoje começou cedo aqui, viu, Maiara? Hoje tá mais cedo, né? É isso aí. Maiara, qual é o rei que morreu ali? No ano que ele morreu, o Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado. No ano da morte do rei Uzias, Isaías 6:1. Ah, o rei Uzias. Então tá no comecinho quase do livro, porque Isaías é grande, tem... Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, me corrija se eu estiver errado. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Eu já ouvi falar que é tipo uma mini Bíblia, né? Que assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Dentro, né? do Antigo Testamento poderia ser considerado uma mini Bíblia. Olha aí. Até pela temática trabalhada. Entendi. E aí, vai com ela? Opção C, Uzias? Claro, com certeza. Pode confirmar. Se a Lívia acertar, ela faz 50 pontos, porque usou 50 pontos para chamar a ajuda da Maiara. E a resposta dada pela Lívia, com a ajuda da Maiara, está certa, é isso mesmo. Como disse a Maiara, isso está em Isaías capítulo 6, versículo 1. Faz aí 50 pontos, a Lívia agora está com 450 pontos no placar. Maiara, muito obrigado. Pode ser que eu te chame ao longo do programa, mas na hora do tudo a ver, nada a ver, a gente se vê. Sim, senhor. Tá certo? Muito bem, já tá marcado aqui. A Maiara volta no programa hoje, isso é certo. Vamos lá, Maicon, mais uma pergunta para você sobre os livros históricos aí da Bíblia. Pergunta na tela. Qual profeta que saindo de Jericó e indo para Betel foi zombado por alguns meninos que vinham da cidade, chamando-o de careca? Então, qual profeta que foi chamado aí por um pessoal de careca? Opção A, Elias. Opção B, Natã. Opção C, Eliseu. Ou opção D, Amós. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Michael. Pedir ajuda. Vai pedir ajuda? Ok. Olha, eu não sei se você estava querendo isso. Mas Nem um saiu pouco. isso. Bênção ou maldição? Olha, se você queria uma ajuda mesmo,
acabou caindo o que você não queria, porque a benção ou maldição não é ajuda nenhuma, mas o nosso participante, se acertar, no caso o Maicon, agora nas objetivas, além dos 100 pontos do acerto, faz 50 pontos extras, e aí ele recebe uma benção, mas se ele errar, perde 50 pontos, e aí vira uma maldição. E aí, Maicon, vai de Elias, Natan, Eliseu ou Amós? Ele está indo de opção B, Natan. Pode confirmar. Resposta dada pelo Maicon está... Tá errado, Maicon. Seria Eliseu, que era careca, aí o pessoal chamou ele de careca, ele mandou uma ursa pra cima deles, e aí a ursa devorou os meninos lá. Então não acertou o Maicon, então como ele caiu bênção ou maldição, ele perde 50 pontos no placar e agora tá com 150 pontos no placar. Agora é com você, Lívia, mais uma pergunta pra você dos livros proféticos. Se a outra pergunta foi sobre Isaías, agora é o livro seguinte, Jeremias. Pergunta pra você sobre o livro de Jeremias. Os pecados de quem descreveu Jeremias estavam escritos com estilete de ferro e gravado com ponta de diamante nas tábuas dos corações e pontas dos seus altares. Eram os pecados da Babilônia, de Judá, de Israel ou do Egito? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Lívia. Eu vou chutar. Ok, Não sei se meu chute tá tão bom nessa vez aí, mas... ok, Eu vou de Israel, ok. mas pode te ajudar. Ok. Pode confirmar. Lembrando, a resposta tem que estar no texto bíblico. E na época de Jeremias, inclusive, os reinos já estavam divididos. Então Israel estava ao norte e Judá estava ao sul. A resposta dada pela Lívia está... Era outra, Lívia, era Judá. Nessa época, inclusive, de Jeremias, se eu não estiver equivocado, Mayara me confirma se eu não estiver equivocado, Israel já tinha sido, inclusive, eliminado do mapa já pelos assírios, né? Ela tá... É que ela fica nos bastidores, eu tô olhando pra Mayara aqui, ela me deu um joinha. Então, na época aqui de Jeremias, Israel já não estava, Jeremias é um pouquinho antes do exílio babilônico. Então, no momento, Lívia está com 450 pontos, continua, e o Maicon com 150 pontos. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, tem as perguntas objetivas e ainda hoje, na hora da nossa gincana bíblica, se prepare, vem aquele quadro super legal, é o jogo Tudo a Ver, Nada a Ver, que você pode jogar em casa também. Se você já pediu na loja da Novo Tempo, fica jogando aí junto com a gente. O que você acha? Em instantes eu volto com o segundo dia da final do Bom de Bíblia. Estamos de volta com o segundo dia aqui da semana da grande final do Bom de Bíblia, nessa nova fase, novo cenário, novas dinâmicas do nosso programa. No momento, Maicon com 150 pontos, Lívia com 450 pontos. Lembrando a você aí de casa, a partir de agora, vamos para as perguntas objetivas. Não tem mais opções de escolha, a gente só tem a pergunta e eles têm que dar a resposta da cabeça deles. A Lívia usou apenas uma ajuda, né, Lívia? Se eu não me engano, foi a da Mayara. Já usou as duas, ô diretora? Não, usou apenas uma, que foi a da Mayara. E o Maicon usou uma só também, que acabou vindo a benção maldição, que não era o que você queria, inclusive. Então, cada um deles ainda tem direito a mais uma ajuda. Ainda temos a esperança e a nossa Bíblia do discípulo. Vamos, então, agora às perguntas objetivas. Eu começo com você, Maicon. Você vai querer escolher o trecho da Bíblia ou vai no modo aleatório? Pode ser aleatório. Modo aleatório. Então vamos lá então para ver o que é que sai para o Maicon. Vamos girar o dado gigante do Bom de Bíblia. Vamos ver o que é que sai aqui. Olha, quase foi para o outro lado, mas agora veio para Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que vão de Gênesis até Deuteronômio. Nas perguntas de múltiplas coisas, para você tinha sido livros históricos, né? Agora, então, Pentateuco para o Maicon. Pergunta valendo 150 pontos. Se ele acertar sem ajuda, caso peça uma ajuda e acerte, vai fazer 100 pontos. Vamos lá, pergunta para você, Maicon. Sobre o livro de Levítico. Segundo Levítico, quais as características dos animais que vivem na terra e que poderiam servir de alimento? Então,
tem características que são ditas ali em Levítico. Quais são elas? Valendo 150 pontos, 30 segundos. Os que tem os cascos fendidos e ruminam? Os que têm casco fendido e ruminam, seria essa a sua resposta? Sim. Tá certo, é isso mesmo. Ruminar e ter o casco fendido ou partido em dois, não é? Faz 150 pontos o Maicon, nem pediu ajuda. Levítico 11, versículos 1 a 3. Olha, o Maicon encostou no placar agora, hein? 300 pontos pra ele, 450 pontos pra Lívia. Mas agora tem pergunta pra você, Lívia. Vai no modo aleatório ou vai escolher o trecho da Bíblia? Aleatório. Aleatório, ok. Vamos ver o que vai sair pra ela. Nas múltiplas escolhas saiu o que pra você mesmo? Proféticos? Foi isso mesmo, proféticos. Foi Isaías e Jeremias. Agora vamos ver o que sai pra ela. Cartas. Então, a gente vai ter perguntas do conteúdo das cartas do Novo Testamento, que são as cartas que vão de Romanos até Judas, valendo 150 pontos. Se ela acertar sem ajuda, pergunta na tela. Em Hebreus, pela fé, quem foi arrebatado de modo que não experimentou a morte? Valendo 150 pontos, 30 segundos. Tiveram 2, né? Aí eu tô aqui, ó, meu Deus. Tem que estar no texto de Hebreus. Eu vou em Enoque. Tá segura da resposta? Não. Hebreus 11:5. Ela tinha direito à ajuda e não usou. Será que ela poderia ter usado a ajuda? Se ela usasse, pelo menos garantia 100 pontos. Vamos ver, Hebreus 11:5. Estou abrindo aqui no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, 11:5. É o trecho sobre os exemplos da fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Tá certa a resposta da Lívia. Faz 150 pontos, assim como o Maicon acerta sem precisar de ajuda e acumula agora 600 pontos no placar. E olha, eu vou aproveitar para chamar a Mayara aqui, porque daqui a pouco já vai ter a gincana e ela vai me ajudar a fazer uma propaganda para você aí, porque eu sei que você tá vendo os dois participarem aqui. Como é que eles podem ser tão bons de Bíblia assim? Responder sem precisar de ajuda, né? Como é que faz para ser bom de Bíblia, Mayara? Uma coisa muito importante, tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia, é isso mesmo. É por isso que a Novo Tempo tem uma escola bíblica, para que você possa se matricular como um aluno, e aí você vai ter acesso a material didático, professores e até certificado, se for bem nas provinhas ali, não é, Mayara? Certificado, dependendo da comunidade religiosa que ele tá começando a conhecer, ele vai ser convidado para uma formatura. Olha só, tem até formatura, gente. Tem formatura. Então, você quer ser um aluno da escola bíblica e ter acesso a materiais didáticos, como por exemplo esse aqui, ó, a Revista Esperança, é o material didático, a gente tem vários tipos de conteúdos. Esse aqui é novidade, né, Mayara? Esse é novidade. Céu ou Inferno. Esse aqui, por exemplo, se o nosso telespectador agora se inscrever agora para ser aluno da escola bíblica, lembrando, você não paga nada por isso, tá? Você não Sem paga, custo. não tem custo para você. Pra você não tem custo. Exato. Os Anjos da Esperança já pagam pela produção do material para ter essa escola bíblica funcionando, mas você, para estudar, não precisa pagar nada. E qual é o conteúdo dessa Revista Esperança, Céu ou Inferno, que é novidade? Vou até falar num termo teológico para o telespectador aprender. Ok. A revista vai falar sobre soteriologia. Ok, é uma palavra difícil. O que quer dizer isso aí? Doutrina da salvação. Ah, então tem a ver com a salvação. Vai falar aqui, por exemplo, se tem um inferno que fica pegando fogo, o pessoal fica queimando lá eternamente? É um dos temas. É um dos temas. Fala também, predestinação, fala? Fala de predestinação. Olha só, você quer saber mais sobre a Bíblia? Além desses temas, você pode estudar sobre Daniel, Apocalipse, são vários os temas. Seja um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo. Como é que faz para ligar, Mayara? Qual o número? O número para ligar para a nossa equipe que está aqui agora aguardando a sua ligação é 0 operadora 12 21 27 31 21. Até às 11h30 da noite, o nosso time está esperando a sua ligação. É só você ligar e falar assim, ó, eu vi a Mayara e o Leite convidando para ser aluno da Escola Bíblica. Eu quero ser aluno, e aí vão fazer a sua matrícula sem custo nenhum para você. Mas dá para mandar o pedido pelo WhatsApp também, né? Qual é o número? Mandar o WhatsApp. 012 98244 4449. Muito bem! Seja um aluno da Escola Bíblica e seja bom de Bíblia como os nossos finalistas aqui. Aproveitando que você está aqui, Mayara, vamos para a Gincana Bíblica.
E agora a Gincana Bíblica é o jogo Tudo a Ver, Nada a Ver. É muito legal esse joguinho, não é, Mara? Eu, particularmente, gosto muito desse joguinho. Exatamente, você pode ter na sua casa, porque é um jogo de associação de palavras que tem que se relacionar com a Bíblia, e aí você pode jogar na sua casa. Basta você acessar novotempo.com/loja, e aí você procura lá por jogos, e aí você vai encontrar esse jogo aqui, é muito legal, sei lá, no final de semana, que tá mais com os amigos, sábado, domingo, enfim, sexta-noite, mas qualquer hora dá pra brincar, né? E olha que esse joguinho aqui, ele rende, viu? E dá polêmica, porque você tem que jogar uma carta, né? Que vai ter ali, pode jogar com várias pessoas, e aí joga uma carta. Aí o seguinte, tem que jogar uma carta que tem a ver com a Bíblia. Só que se alguém questionar, acho que não tem nada a ver isso aí, a pessoa tem que justificar. Exatamente. E se não colar a justificativa do ponto de vista bíblico, tem que pegar a carta Recupera de volta a carta de volta e ainda compra do tem bolo. que comprar mais uma do bolo. Mas tem um detalhe, André. É que aqui no Bom de Bíblia, a gente não consegue usar todas as cartas que o jogo ele oferece. São as cartas especiais, Porque tem né? umas cartas especiais ainda dentro desse jogo aqui que dá mais o que falar ainda aqui dele. tem que ser rapidinho, a gente tá na televisão, mas na sua casa você tem acesso a esse jogo, na dinâmica que você vê aqui e muito mais, é muito legal. Garanto o seu em novotempo.com/loja. Tudo certo, Lívia? Tudo certo. Tudo certo, Maicon? Então vamos tirar para o ímpar para ver qual deles começa? Lembrando, eles começam com 10 cartas e aí eles vão colocando. Ao final, qual deles estiver com menos cartas nas mãos, ganha o jogo e faz 150 pontos. Caso haja empate, aí ninguém faz pontos. Exatamente. Vamos lá então. Você vai ser par, Lívia. Você é ímpar. Maicon, 3, 2, 1, valendo. 3 mais 3 par. Então, a Lívia começa. Posso valer o tempo, Lívia? Pode. Posso valer o tempo, Maicon? 2 minutos, valendo. A Olivia colocou Sodoma e Gomorra. Pai colocou fogo, ok, tudo a ver. Se você falasse que não tinha nada a ver, eu ia questionar. Ela colocou obedecer, fogo. Eu vou pedir pra você justificar. Aqui, ó, nada a ver. Quando Elias estava no monte para fazer oração, né, com os profetas de Baal, ele obedeceu a Deus, orou, pediu para cavar o altar e desceu fogo do céu. Tá certo. Ok, muito bem, vai lá. Maicon, Abraão, ok, tudo a ver. Agora eu podia jogar Inclusive, obedecer. acho que é Abraão ali com dá um fogo. spoiler aqui, viu, gente? Tem o Abraão ali. Adoração, ok, tudo a ver. 1 minuto ainda. Se você quiser, pode comprar direto do bolo. Harpa, adoração, tudo a ver, claro. Nossa. Salomão, harpa, ok, tudo a ver. Apesar de ser Davi, Salomão teve no templo lá, né? Sim, sim. Os músicos. Pecado com Salomão, ok. Aqui não tem nem o que dizer, né? Não tem. O que não faltou ali foi pecado. Pecado, Davi, ok, também tudo a ver. Tá o pai, tá o filho. Né? Ou o contrário, tá o filho, tá o pai. Enfim. Vem, coragem, ok, tudo a ver, Davi. Esther, ok, tudo a ver. Rainha, tudo a ver, obviamente. Tá rendendo aqui. 20 segundos. Eles estão melhores do que eu jogando no final de semana, viu, André? Estão melhores do que eu jogando no final de semana. Estão ótimos. Oração, ok, tudo a ver. 10 segundos. 5 segundos. Ok, acabou o tempo. Vamos, assim, para analisar se esse aqui vale ou não, a gente já acabou o tempo, a gente só vai saber se essa carta vai valer ou se vai voltar pro Maicon. Oração e sabedoria. Acho que tem tudo a ver, né? Sim, tudo a ver. sim. Muito bem, vamos. Olha, rendeu esse jogo aqui Menino. deles, hein? Vamos ver quanto sobrou, ver quantas cartas tem com ele ali. Ah, puxa, que interessante. Olha, mesma quantidade. Empatou, 3 pra ela. rapaz. Empatou, então ninguém faz ponto. Deu um empate aqui. Como não? tinha Eu e empatado você vamos fazer os pontos. exatamente. Olha. Então, não tinha empatado com nenhum de vocês até agora, Não. né? É final, gente. Eles são muito bons de Bíblia e eu acho que é a vez que sobrou menos cartas, inclusive, hein? Aprenderam a jogar esse joguinho Eu acho que direitinho. sim, pelo menos de ambos os lados, né? É isso mesmo. Então, olha, se você quiser jogar o Tudo a Ver, Nada a Ver, assim como aqui no nosso programa, garanta o seu em novotempo.com/loja. A gente vai ficando por aqui, não é, Mayara? Exatamente. Nós vamos jogar agora, André. A gente vai jogar aqui também. Você vai jogando aí em casa se você já tem. Se não tem, peça já o seu pra brincar com a gente. Amanhã, 9h30.
6h30, nós teremos o terceiro dia dessa grande final. E lembre-se, você também pode ser Um bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.